Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular, é nosso convidado neste jornal. Muito boa tarde. Queria a sua análise a este anúncio do Reino Unido do iniciar da campanha de vacinação. Ouvíamos há pouco Boris Johnson a confirmar uma informação que de resto foi avançada logo de manhã, do início pelos lares de idosos e respectivos funcionários. Boa tarde. Pois, efetivamente, confirma-se que o Reino Unido vai, muito provavelmente, ser o primeiro país a começar a vacinar a sua população com esta vacina da BioNTech e Pfizer e com o plano de vacinação que já tinha sido anunciado anteriormente, que tem a ordem de prioridades que foi referida na peça e que acabou de referir também. Portanto, vai ser um primeiro país em que isto vai acontecer, mas muito em breve, a expectativa é que muito em breve esta vacinação possa começar também noutros países da Europa, nomeadamente em Portugal. E espera-se uma aprovação da vacina por parte da Agência Europeia do Medicamento até ao final deste ano, sendo que o início da vacinação pode acontecer apenas alguns dias depois. Porquê é que foi mais rápido no Reino Unido do que na União Europeia? Bom, este processo de validação, de análise dos dados disponíveis tem estado a acontecer em paralelo pelas autoridades britânicas, pelas autoridades europeias, pelas autoridades americanas. No caso do Reino Unido, o processo foi completado de forma mais célere. Não lhe sei explicar exatamente as razões pelas quais foi mais rápido no Reino Unido do que vai ser a nível europeu, mas são processos que estão a decorrer em paralelo e estamos a falar de uma diferença de dias entre uma decisão, a decisão de uma autoridade e a decisão da outra. Portanto, não há aqui uma diferença que seja significativa. Portanto, são processos que estão a acontecer ao mesmo tempo e, portanto, é expectável que com uma diferença de alguns dias as diferentes agências se pronunciem sobre a vacina. Eu não quero que esta minha pergunta seja mal interpretada, mas de qualquer maneira vê benefícios que a campanha de vacinação comece já no Reino Unido, quer para a adesão das pessoas, quer para as pessoas acompanharem os efeitos da vacinação, que ela comece umas semanas antes? Bom, eu penso que o facto da campanha de vacinação começar mais cedo no Reino Unido nos vai dar a todos uma oportunidade de acompanhar o processo e de, porventura, aprender até com eventuais ajustes ou melhoramentos que tenham que ser implementados no processo. Portanto, eu penso que não vejo como uma desvantagem o termos esta oportunidade de ver o que vai acontecer e como vai acontecer no Reino Unido com alguma antecedência, que não será muita, em relação àquilo que vai estar a acontecer no resto da Europa. Portanto, eu penso que, no fundo, há toda uma partilha de informação entre os diferentes países, uma aprendizagem com as experiências uns dos outros, e eu penso que nessa medida o facto da campanha arrancar mais cedo no Reino Unido pode eventualmente trazer alguma informação, pode ajudar os restantes países a afinarem as suas estratégias. Mas, como disse há pouco, eu penso que a diferença em termos de tempo vai ser curta e, portanto, será sempre um atraso muito curto em relação ao Reino Unido. O Primeiro-Ministro britânico referia aqui mais uma vez a atenção das pessoas para que estamos ainda a combater uma pandemia. Quando forem vacinados os primeiros grupos de risco, vão continuar a viver numa pandemia e há que continuar a combatê-la. Em que momento é que se garante uma imunidade suficiente para relaxarmos? Bom, esse é um aspecto fundamental. A vacina vai chegar, agora já sabemos que a vacina vai chegar em breve, mas não vai chegar a toda a gente ao mesmo tempo. Por exemplo, em Portugal, segundo a Pfizer, a primeira tranche, digamos assim, de vacinas que vão chegar vão ser 300 mil pessoas que podem ser vacinadas, de acordo com as prioridades que a DGS está a definir. Ora, isto está muito aquém do total da população e, portanto, é muito
muito importante que as pessoas compreendam que o facto da vacina começar a ser administrada não deve ser razão para aligeirar nas medidas de proteção que todos temos que continuar a adotar. Em termos de chegarmos àquele ponto que todos ansiamos de que podemos regressar à normalidade, penso que vai passar mais algum tempo, porque vamos ter que ter uma percentagem da população muito significativa já vacinada. Portanto, o número de que se fala em termos de imunidade de grupo são 70% a 80% da população vacinada, imune, e, portanto, tendo em conta que a distribuição da vacina vai ser feita por etapas, faseadamente, é expectável que sejam necessários alguns meses até se atingir essa imunidade de grupo que nos vai devolver, como todos esperamos, a normalidade que perdemos. Até lá é fundamental continuarmos a manter as distâncias de segurança, a desinfecção das mãos, o uso da máscara, porque são essas as medidas que nos continuarão a proteger até termos uma vacina disponível para toda a gente. Queria só fazer uma pergunta sobre a Sputnik V. O presidente russo disse logo ao início da tarde que também tinha a vacina russa pronta. O que é que se sabe sobre esta vacina? Eu dizia na nossa notícia que ainda se sabe muito pouco. Os cientistas europeus, os restantes cientistas europeus dizem que não têm acesso à informação. Sabe-se alguma coisa entretanto? Não, realmente a informação que transmitiu é correta. Sabe-se muito pouco. Sabe-se aquilo que tem vindo a ser anunciado nem tanto pela empresa, mas até pelo próprio governo russo. Portanto, não há, ao contrário do que aconteceu com as vacinas da BioNTech e da Pfizer ou da Moderna, em que houve comunicados de imprensa das empresas produtoras das vacinas com algum detalhe, não são publicações científicas ainda nos moldes em que virão a estar disponíveis, mas já existe algum detalhe científico que nos permite perceber o que é que está a ser feito e como é que os dados estão a ser obtidos. No caso da Sputnik 5, eu penso que os dados são realmente muito escassos e portanto, não tenho nenhuma informação adicional àquela que transmitiu na peça, de que realmente a comunidade científica continua à espera de ter acesso a estes dados para se poder pronunciar. Miguel Prudêncio, agradeço a sua participação neste jornal, pelos esclarecimentos quer sobre este programa, esta boa notícia. Dulce, boa tarde. Esta boa notícia de que o Reino Unido vai arrancar o plano de vacinação. Faço-te a mesma pergunta. Consideras uma vantagem um país levar algumas semanas de avanço? Pode ser uma vantagem, tal como dizia o Dr. Miguel Prudêncio, pode ser, e aliás é o que dizem a maior parte dos nossos cientistas e também europeu, pode ser uma desvantagem, pode ser uma desvantagem para quem... Uma vantagem ou uma desvantagem? Uma vantagem e uma desvantagem. Sim. Ou seja, para nós que estamos de fora, podemos aprender com aquilo que vai acontecer com esta vacinação. Também podemos pensar assim, eles vão começar a vacinação primária e, portanto, vão ficar imunizados mais rapidamente. Não será assim. Eu estou a pensar nos desconfiados da vacina. Que se calhar é um bom teste. Eles vão ter... Ou não, não é? Quer dizer, o que nós temos visto ao longo dos anos... Vamos confiar que sim, mas quer dizer, o que nós temos visto ao longo dos anos é que estes movimentos anti-vacinas também não são assim... tantos no mundo inteiro. Têm surgido ao longo dos anos alguns, mas continuam a ser muito residuais. Portanto, são grupos, ainda por cima, grupos muito fechados e que se mantêm com o seu núcleo bem apertado, mas que não se têm alargado muito às comunidades. E o que nós vemos hoje em dia, aliás, quer nas reportagens que nós fazemos, quer até nas reportagens que nos chegam através de televisões internacionais, de jornais internacionais e de até agências, é que a maior parte das pessoas está muito desejosa que chegue a vacina. A vacina é tida quase como que um alívio. Portanto, está toda a gente a pensar que quando a vacina chegar... É um alívio. Quer dizer, está toda a gente a pensar que quando a vacina chegar, acaba o SARS-CoV-2, acaba a infecção pelo SARS-CoV-2 e não é bem assim também. Acabando. Vai aos poucos, como dizia agora o Dr. Miguel Prudêncio, que nós precisamos, de facto, é de conseguir ter a tal imunidade de grupo, que é de 70% a 80% da população imunizada. E essa imunização falava é primavera. Na primavera. Na primavera, se a Inglaterra ou se o Reino Unido conseguir vacinar
todos os cidadãos ou todas as pessoas que vivem no Reino Unido. Mas deixa-me só dizer que, por exemplo, em setembro havia umas previsões internacionais em que se dizia que a capacidade de produção das fábricas e das grandes produtoras de vacinas provavelmente só iria em 2022 é que iria haver vacinas para o mundo inteiro. Portanto, nós vamos acreditar, até porque já percebemos que ninguém sabe se estas duas doses, acreditamos que sim, que estas duas doses, no caso, por exemplo, da Pfizer, que são 2 doses, a maior parte das vacinas que estão por aí a aparecer obrigam a 2 doses, há algumas que é uma, mas o que não sabemos, por exemplo, é que imunidade é que esta vacina nos vai dar. Ou seja, se será uma imunidade definitiva, parece que não, ou se mas a gripe também não é. A gripe também não é. Ou se teremos que tomar vacina todos os anos, quer dizer, há informações que só teremos quando se iniciar de facto a fase de produção. Oh, Teresa, mas há uma coisa que eu acho importantíssima dizer e que tem muito a ver ali com é o seguimento a um aconchego àquilo que o Dr. Miguel Prudêncio dizia. A Pfizer já anunciou que para Portugal virão dia 1, dia 2, dia 3, doses para 300 mil pessoas, mas atenção que isso será a primeira tranche a chegar a Portugal. E, portanto, vamos esperar de que ainda durante o mês de janeiro e depois durante o mês de fevereiro, desde março, cheguem mais doses. E depois temos que ter uma outra coisa em atenção, é que, por exemplo, a Pfizer, a Agência Europeia do Medicamento, ontem anunciou que no dia 29 de dezembro terá a reunião final para a tal aprovação condicional da comercialização desta vacina da Pfizer, mas a da Moderna vai ser no dia 12 de janeiro. E, portanto, 2, 3 dias depois, e isso a União Europeia também já ontem informou, que depois desta aprovação, quer da Pfizer no dia 29 de dezembro, quer a da Moderna no dia 12 de janeiro, 2 ou 3 dias depois, os países da União Europeia receberiam a vacina. Ao mesmo tempo, todos os países. Todos ao mesmo tempo. Vamos imaginar. Isto é importante porque até tem a ver com a União, não é? Exatamente. Vamos imaginar. Isso é um dos acordos que foi feito, ou seja, é um dos pontos do acordo feito não há com Europa a União a duas Europeia. velocidades, É não haver, mesmo. onde poderá haver depois a Europa a 2 velocidades, é a capacidade ou a incapacidade que cada um dos países terá para criar os postos de vacinação e vacinar as suas populações. Estamos a falar da vacina da Pfizer, mas de qualquer maneira a União Europeia tem 6 vacinas, eu estou aqui à procura delas 6, todas. já aprovadas. Das 6, estava uma 7ª em negociação. Há uma 7ª que ainda está em negociação, que é da Novavax. Da Novavax, que exatamente. Iniciou, que continua em negociações. salvo erro, a semana passada e, portanto, mais semana, menos semana, haverá o chamado do tal acordo de venda, de comercialização, de venda ou de compra pela União Europeia com este laboratório, com este laboratório farmacêutico. E depois, quando entrarem estas 6 vacinas, pelo menos vamos falar destas 6, porque a 7ª está aqui pendurada, como é que se faz a decisão? Quem é que vai tomar essa decisão? Ou essa decisão já está tomada de quem toma o quê? Conjugam-se vacinas, não se conjugam? Essa é a decisão que ainda falta ter, ou seja... E não é este grupo que falava o Pedro Freitas que está reunido? É este grupo que vai decidir, mas é com base na chamada evidência científica ou nas informações técnico-científicas que a Agência Europeia do Medicamento vai enviar. Também, por sua vez, com base naquela informação que os laboratórios, que a indústria farmacêutica lhes está a entregar. Ainda ontem, no tal comunicado que eu falava há pouco da Agência Europeia do Medicamento, a agência dizia que isto é muito rápido e explicável, porque tem havido grandes dúvidas nas pessoas, como é que tão rapidamente se aprova um medicamento numa agência europeia do medicamento e como, por exemplo, na agência norte-americana, a FDA, e isto acontece porque quer a FDA, quer a Agência Europeia do Medicamento, quer a Agência do Reino Unido do Medicamento, já tinham informações que ao longo dos tempos, deste tempo de vacina, ou dos ensaios da vacina, os laboratórios foram enviando. Ou seja, quando eles terminaram cada um dos ensaios, cada uma das fases, foram terminando cada uma das fases, começaram, em vez de, como é habitual, que é juntar tudo e só no final, depois de fazer os relatórios, de enviarem
para as agências do medicamento, neste caso desta vacina, eles foram enviando relatórios preliminares de cada uma das Daí fases. nós temos até acesso aos avanços e recuos. Exatamente. E teres também, que é muito engraçado, porque é que nós, por exemplo, hoje sabemos que há vacinas que que têm que ser transportadas a menos 70 graus, como a da Pfizer, e a outras a uma temperatura entre menos 2 e menos 8. Exatamente porque é a informação que os laboratórios já deram, quer em termos de divulgação, enfim, internacional e mundial, porque está a acontecer muito com esta pandemia, é que a informação científica está a chegar à população, às vezes antes de chegar às chamadas revistas científicas e às organizações científicas, mas também porque essa informação já passou para a Agência Europeia. E as pessoas também estão muito ávidas dessa informação, portanto estão sempre à espera, nós próprios, jornalistas, estamos sempre à espera dessa informação. Em relação à vacina da Pfizer, é a tal que tem que estar a 70 graus negativos. E aí isso significa o quê? Que vai para os hospitais? Pois, isso é uma coisa que nós vamos fazer amanhã. Nós amanhã vamos saber, quando for apresentado o Plano Nacional, vamos saber como é que vai ser feita a distribuição e quais são os locais, os chamados locais de vacinação. Mas tem alguma, enfim, graça, porque hoje a Pfizer, em declarações, uma diretora, uma responsável pela Pfizer, em declarações à RTP, explicava, por exemplo, como é que ia ser a distribuição. E, portanto, isto quer dizer que a distribuição da vacina já está combinada com o Governo e já está combinada com o Infarmed. E não sei se te recordas daquela conversa que tivemos a semana passada sobre o circuito do medicamento. E, de facto, parece que vai ser cumprido o chamado circuito normal e regulamentado, que tem que ser obrigatoriamente regulamentado do medicamento. Dizia essa responsável pela Pfizer que isso já era certo, portanto, que quem traz a vacina até Portugal é cada um dos laboratórios e que em Portugal haverá, de facto, um ponto único, que assim que já noticiou semana passada, um ponto único de recebimento das vacinas que vai ser em Coimbra, e depois o transporte e a distribuição pelo resto do país será feita também sob a responsabilidade da Pfizer, ou seja, através dos distribuidores de medicamentos normais, quer por via terrestre, quer por via aérea, nomeadamente para os Açores e para a Madeira. E esses ensaios de transporte aéreo já estão a ser feitos desde o início do verão, portanto, parece que sim. Em princípio é relativamente seguro. Pelo menos parece que sim, que é seguro, de acordo com as informações que foram dadas por responsáveis da Pfizer. Informações importantes para nós estarmos atentos amanhã ao final da reunião do Infarmed. Eu acho que o que não é na reunião do Infarmed, portanto, na reunião do Infarmed, segundo se sabe, não vai ser apresentado o plano de vacinação. O plano de vacinação vai ser apresentado depois da reunião do Infarmed, com a presença do coordenador do plano e, enfim, de toda a equipa do plano. Para as pessoas que nos acompanham, vamos estar aqui em direto a acompanhar. Bom, o que é que aquele plano vai dizer? Algumas coisas nós já sabemos o que é que o plano vai dizer, mas vai, por exemplo, dizer concretamente, que eu acho que é isso que neste momento mais interessa à população, que é a tal priorização dos grupos que serão vacinados, ou seja, quem é o primeiro grupo a ser vacinado. Não te esqueças que nós vamos receber doses para 300 mil pessoas, não é? E, portanto, seja, essas 300 mil pessoas quem são elas que vão receber? Terá de ser uma comunicação do tipo como tu tens aí esse quadrozinho do governo britânico. Provavelmente é qualquer coisa deste 1, 2, género. 3, 4, 5, e não deve ser muito diferente do que aqui está, até porque há critérios internacionais. A própria União Europeia, por exemplo, quando há um mês pediu aos países da União Europeia para que apresentassem o seu plano, mandava algumas indicações sobre quais deveriam ser os grupos prioritários. E tem muito a ver também com estes grupos prioritários do Reino Unido. Serão seguramente os idosos residentes em lares e os profissionais que trabalham com eles, serão depois as pessoas, os mais idosos, serão também os profissionais de saúde, e isso já foi amplamente noticiado. Aliás, o próprio presidente da tal comissão, ou da tal grupo, a tal task force, que está e que amanhã apresentará o plano, já nomeou esses grupos prioritários: os idosos, os doentes crónicos, os profissionais de saúde, os utentes ou residentes de lares
com os profissionais dos lares e também os chamados profissionais das forças de segurança, das forças e serviços de segurança. Que não podem deixar de estar no ativo, não podem deixar de estar a trabalhar. Tu dizes que as pessoas estão muito expectantes por uma vacina, estão a ansiar por uma vacina. Nós não falamos de outra coisa desde o início desta pandemia. No entanto, há sempre aqui a mensagem de segurança. E essa será importante que as autoridades tenham sensibilidade de falar da segurança. Porque nós, quando tomarmos a vacina, e isso, enfim, são questões muito técnicas que eu acho que não dá para conversar aqui neste tipo de conversa. Se eu for vacinada hoje, eu não fico imediatamente imune, não é? E, portanto, e mais, se for vacinada, eu posso, durante um tempo curto, transmitir o vírus que está na vacina, não é? E, portanto, posso transmiti-lo. Mas isto é muito complicado para as pessoas. O que as pessoas têm que perceber, ou que todos nós temos que perceber, é que a partir do momento em eu sou vacinada, mas não é logo nos primeiros dias que eu fico imune. E mais, não vai haver vacinas na primeira semana, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, para toda a gente. Ou não vai haver vacinas para os tais 60% ou 70% ou 80% de população que é necessário. E é importante manter este número, 70% ou 80%. Assim que 70% ou 80% da população ficar vacinada, os outros estão protegidos. Os outros estão protegidos, portanto, é uma espécie de proteção solidária entre cada um de nós. Se num grupo de 10 pessoas, 7 ou 8 estiverem vacinadas, as outras não se infectam. E, portanto, esta solidariedade que existe nas sociedades também existe na ciência e também existe, no caso concreto, na imunização. E isto é muito importante para as outras vacinas e para o outro plano de vacinação. É também uma mensagem válida. Mas, Teresa, eu acho que nós temos que ter... enfim, ao longo dos anos tenho feito tenho trabalhado na área da saúde. Há um ponto em que nós, de facto, nós portugueses somos muito bons. É o nosso Plano Nacional de Vacinação. O nosso Plano Nacional de Vacinação começou em 1960 e qualquer coisa com a grande campanha de vacinação maciça da poliomielite. Nós somos muito bons a fazer o Plano Nacional de Vacinação. Portanto, vamos acreditar que este plano específico e global e que vai ser histórico. Nenhum de nós se lembra ou nunca mais, se calhar, vai viver tempos idênticos, não é? Portanto, nós somos 10 milhões de pessoas, provavelmente. Vamos imaginar que 7 milhões ou 8 milhões de pessoas vão ser vacinadas e vão ser vacinadas, vamos acreditar que num ano. Portanto, toda a logística para vacinar este número tão grande de pessoas não é, desculpa o termo, pera doce, e vai obrigar a uma organização que esse, sim, eu acho que é o grande desafio que os serviços de saúde em Portugal enfrentam. Dulce, voltamos a falar pelo menos amanhã, não é? Seguramente amanhã voltaremos a falar de Dulce. Obrigada.